Fala, meus amigos, Christian Santos, Escalpelando Cripto aqui. Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí. Curtiu o vídeo? Aperta aí no curtir também. Cara, esse vídeo aqui é uma dica muito rápida, que eu vou tentar explicar, né, de uma forma bem simples, né, o funcionamento de um candlestick. Como é que você lê um candlestick? Eu acho que isso é o básico que você precisa saber para poder ler um gráfico, né, corretamente e operar de forma mais assertiva no mercado de ações ou no mercado de criptomoeda. Né? Então eu vou mudar aqui para uma figura aqui, né, que eu vou explicar basicamente o que é um candlestick com essa figura. Ó, tá aqui ela. Beleza? Então vamos lá. Um candlestick, né, ele na verdade ele mostra bem ali o sentimento do mercado, né, em relação ao preço de determinado ativo. Né? Então se está havendo muita procura, né, o candlestick ele vai se formar ali de uma forma que consegue representar, né, essa muita procura. Se houver muita baixa, se houver desinteresse, se houver medo no mercado, né, o candlestick, né, ele vai se formar de uma outra forma, de uma forma diferente. Né? E você entender, você saber como ler, né, um candlestick, né, talvez seja o seu primeiro passo para você entender, né, o que figuras geométricas, o que padrões, né, no gráfico significam. Né? Então o candlestick ele é muito utilizado também para poder tentar prever, né, padrões, né, de movimento do valor, do preço de um determinado ativo. Então beleza. Quando você vê um candlestick verde, né, esse topo aqui onde eu estou clicando aqui, ó, é o preço de fechamento, né, do ativo. O preço que aparece aqui, inclusive nos gráficos, se você apertar geralmente assim, deixar segurado, você consegue ver o preço, né, que está valendo ali, que estava valendo, né, o ativo naquele momento. Né. O preço aqui é o preço de abertura. Né. Então, esse meio aqui, que a gente chama de corpo, né, do candlestick, representa, que é onde houve a maior parte das negociações, né, nessa média de preço aqui, entre o preço de abertura e entre o preço de fechamento. Né. Esses pavios aqui, ó, da vela, o pavio da vela, né, que também é chamado de sombra, também é chamado de wick. Né. O pavio aqui, ele representa justamente o preço mais alto do período. Né. Se você estiver vendo um candlestick de um dia, né, então representa o preço mais alto do dia. Né, e aqui a parte de baixo representa, né, o preço mais baixo, né, do dia. Se você estiver usando um candlestick de um período de 1 minuto ou de 15 minutos, enfim, né, isso representa, né, a máxima e a mínima, né, daquele período. Né. E para o candlestick vermelho, que representa um candlestick de baixa, o preço que aparece aqui em cima é o preço que abriu. Né. O ativo abriu nesse preço aqui, e aí ao longo do dia, ao longo do período, né, ele acabou num patamar menor do que o preço de abertura. Né. E aí significa que o ativo ele fechou em queda. Né. E aí o preço aqui, e aqui é a mesma coisa, o corpo real aqui é onde houve, né, a maior parte, né, das negociações aqui. Né. E aí os candles, né, como o candle ele representa o sentimento do investidor diante ali do ativo, diante do mercado, né, o candle ele pode formar padrões e consegue identificar tendências no gráfico que pode representar um movimento, uma tendência de alta, uma tendência de baixa. Né. E aí você ouve muito falar também aí dos canais em inglês, né, os termos bullish and bearish. Bullish é quando ele tá indo para cima como um touro, né, como ele tá numa corrida, ele tá no sentido mais agressivo para cima. E o bearish é como se fosse um urso que vai hibernar e vai ficar ali quietinho ali por muito tempo. Né? Então, o candle ele representa muito o sentimento do investidor no mercado, né? E saber ler, né, o básico de um candle, saber como funciona um candle, basicamente vai te ajudar, né, a entender melhor o gráfico, o que o gráfico quer dizer. Né? Então vamos lá, agora passar aqui para o aplicativo da Binance. E aqui no aplicativo da Binance, por exemplo, ó, se eu mostrar aqui, ó, estou com a Matic aqui aberta, né, olhando para esse candle aqui de baixa, por exemplo, né, se eu aperto o botão aqui, eu consigo pegar essas informações mais detalhadas também aqui. Ó. Preço de abertura, a máxima do dia, a mínima do dia. Né, então você vê a variação. Né, e esse dia aqui foi um dia super atípico. Né, foi realmente um dia de realização de lucro. Né, eu até falo nos outros vídeos ali com óbvio que era isso, que isso ia acontecer. Né, enfim. Os candles, ele dependendo, né, da figura que ele forma, dependendo, né, do suporte, da resistência, de onde aquele candle começa, dependendo da figura, né, e onde aquele candle está posicionado no gráfico,
né? As pessoas conseguem, os investidores conseguem identificar tendências de alta ou de baixa. Então é isso. O básico de leitura de candle, acho que é isso que eu queria explicar. Depois eu vou fazer um vídeo, né, tentando explicar um pouco sobre os padrões, né, que você pode identificar nos gráficos. Né? Mas assim, eu particularmente, muito mais do que ficar ali tentando identificar padrões, né, no gráfico, eu prefiro realmente, né, entender, analisando inclusive outros indicadores, como volume diário, né, como preço, a distância de preço médio para preço atual, né, o preço de referência, né, os indicadores MACD, né, RSI, tem uma série de ferramentas que te ajudam a entender melhor, né, a tendência de um gráfico. E no final da história, saiba que, né, não é uma ciência exata, você pode fazer N previsões, né, e de repente errar a maioria delas. Né, e você pode fazer, inclusive, as suas análises de forma correta. E ainda assim, né, um evento exterior, um evento não esperado, por exemplo, ir lá e mudar toda a tendência do gráfico. Né. Dias atrás, por exemplo, eu fiz um vídeo fazendo uma análise, né, da movimentação da Cardano, da ADA, identificando uma figura ali autista no gráfico, né? E na madrugada seguinte, né, um tweet do Elon Musk derrubou o mercado. Então, assim, não há análise gráfica que, que suporte, né, a influência que hoje em dia influenciadores, pessoas como Elon Musk, né, têm sobre o mercado, né, de criptomoeda. Né? Enfim, isso é algo que faz parte do amadurecimento desse mercado. Né? Então, isso significa também que tem muitas pessoas operando ainda por notícia, operando por tweet, isso não é o ideal. Né? Eu vejo poucas pessoas falando sobre análise fundamentalista também, né? Que além da análise técnica, onde você estuda o padrão de gráfico, você também tenta entender os fundamentos, né, de uma empresa, quando a gente fala de ações, né, ou de uma moeda, de uma organização que tem lá o seu token, a sua criptomoeda. Né? Então, enfim. Valeu, curte o vídeo aí se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal. Esse vídeo eu só tentei explicar de forma rápida como ler um candle, né, de forma bem simples. E é isso, espero que eu tenha ajudado você. Valeu, abraço, que você ganhe muito dinheiro hoje aí com criptomoeda. Valeu, fui!